Capítulo 11. Herdando o sobrenatural. Herdamos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele quer que descubramos o poder para gastar que a nossa herança nos dá. É o desejo do Senhor que o território sobrenatural que ocupamos, as dimensões de vida onde demonstramos consistentemente a sua autoridade, tornem-se maiores e mais poderosos à medida que os passamos à próxima geração. A herança é um conceito bíblico. Provérbios diz, abre aspas, casas e riquezas são herança dos pais, fecha aspas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Qual é o propósito da herança natural? Dar aos filhos uma ajuda para que eles não tenham de começar por onde seus pais principiaram. Para que eles não tenham de economizar por 10 anos para comprar uma casa ou iniciar um negócio. Aqueles que são abençoados o suficiente para deixar algo significativo para os seus filhos, dão a eles uma vantagem inicial, com a esperança de que eles irão mais longe, mais depressa durante as suas vidas. Simplesmente não é verdade que todos precisam começar no mesmo ponto e passar pelas mesmas dificuldades. É um conceito bíblico que uma geração impulsione a geração seguinte. Uma herança espiritual funciona do mesmo modo. Ela capacita a geração seguinte a começar onde a geração anterior parou. É a intenção do Senhor que despertemos para isso. Um dos princípios mais significativos, porém mais ignorados, da vida cristã. Ele quer que as gerações passem adiante as suas heranças espirituais. Com uma herança, recebemos gratuitamente o que outra pessoa pagou para ter. Às vezes, herdamos graças do Senhor para não termos de passar por alguns dos processos que uma geração anterior passou. Isso não se encaixa no lema do, entre aspas, faça você mesmo, desta era, mas é a maneira como funciona com Deus. É como quando uma pessoa impõe as mãos sobre a outra pessoa para transmitir uma graça para certa área da vida e do ministério. Essas pessoas recebem a graça gratuitamente. É assim que as coisas funcionam no reino. Vemos alguém que tem uma grande unção de cura e pedimos a ele para orar por nós. E daquele momento em diante, começamos a orar pelas pessoas e percebemos acontecerem coisas que nunca vimos ocorrer. Isso é uma herança. Uma herança espiritual destina-se a nos tornar mais eficazes e eficientes em nossa representação do Rei e do seu reino. Não é para a nossa gratificação. É prazeroso, é agradável, é satisfatório, é animador, mas não é simplesmente para o consumo pessoal. É para abrir portas para o Rei e o seu reino, para que tenham influência em mais lugares do que antes. Uma herança espiritual difere de uma herança natural de uma maneira crucial. Uma herança natural nos dá algo que não tínhamos, mas uma herança espiritual levanta a cortina e revela o que já temos permissão para possuir. É por isso que a palavra diz, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. O que é necessário é simplesmente a consciência de que já está ali. Receber uma herança espiritual é como saber que anos atrás alguém colocou 10 milhões de dólares na sua conta bancária. Você tinha o dinheiro o tempo todo, mas agora você tem a liberdade para gastá-lo, porque você tem conhecimento de que o dinheiro está lá e lhe pertence. Era isso que Paulo estava procurando transmitir quando escreveu. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso.
e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 21 a 23. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus a todas as coisas perescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 10 e o versículo 12. Quando sabemos da nossa herança, de repente temos, entre aspas, poder para gastar. Com Deus, podemos recorrer a recursos que não sabíamos que tínhamos. Quando uma geração anterior passa adiante uma herança espiritual, ela passa adiante todo o conhecimento e a experiência que adquiriu em determinada área espiritual. A tragédia das eras. Mas, ao longo de 2000 anos de história, o avivamento, geração alguma jamais passou o seu avivamento à geração seguinte com eficácia. Nenhuma geração levantou a seguinte para carregar o ímpeto de um grande derramamento do Espírito Santo. E depois fez com que ela o levasse ao próximo nível. Novamente, a bola é deixada cair. O território espiritual que um dia foi ocupado tornou-se desocupado, e o inimigo vem para recuperar o terreno. Depois de algum tempo, outra geração se levanta, tendo ficado descontente, e começa a recavar os poços do avivamento. Mas elas dão início mais ou menos no mesmo lugar de antes. O poço foi cheio de terra, simbolizando a humanidade, que é feita do pó da terra. Sofremos reveses, um após o outro, de geração a geração, e o que deveria ser um ponto de passar o bastão torna-se um lugar de recomeço, um lugar de escavação. Os últimos 2000 anos da história nos mostram que um avivamento virá e durará de 2 a 4 anos, e depois desaparecerá. Por causa desse padrão, desvendou-se todo um ramo da teologia que diz que o avivamento deve chegar periodicamente para dar à igreja uma injeção de ânimo, um novo entusiasmo, uma nova fome, uma nova energia. Mas ao dizer que o avivamento é uma exceção, como se fosse apenas uma parada para recarregar o combustível, reduzimos o padrão do cristianismo ao nível mínimo. Digo, em vez disso, que o avivamento não é a exceção. O avivamento é normal. Sinais, maravilhas e milagres não são tão normais para o Evangelho como é normal para você se levantar de manhã e respirar. O avivamento é a vida cristã. Você não pode separar os dois. Nunca estivemos destinados a viver um período da vida fora do derramamento do Espírito de Deus. Ele sempre nos leva de glória em glória. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele é progressivo em cada movimento que faz. A natureza do seu reino é, abre aspas, que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, fecha aspas. Isaías capítulo 9, versículo 7. A tragédia da história é que o avivamento vem e vai, e gerações subsequentes erguem monumentos ao redor das realizações da geração anterior, mas não recebem nem ocupam completamente o território espiritual herdado. Talvez elas não queiram pagar o mesmo preço que seus pais pagaram, ou talvez acabem formando organizações em torno dos movimentos passados para preservar e defender a ideia, mas não a prática do avivamento. Em qualquer dos casos, elas herdam território gratuitamente, mas não pagam o preço para desenvolvê-lo e assim o perdem. Como você percebe, é possível viver em um território herdado por algum tempo sem fazer avançar o território. Mas se quisermos manter esse território, precisamos expandi-lo, e para expandi-lo teremos de pagar o preço. A maneira mais rápida de perder alguma coisa
é tomando uma postura defensiva, onde mantemos o que temos em lugar de trabalhar para aumentá-lo. Aprendemos isso na parábola dos talentos, onde Deus condenou o homem que não colocou o seu dinheiro em uso, mas o enterrou no chão. Ver Mateus capítulo 25. Optar por não expandir e ampliar é escolher perder exatamente aquilo que estamos tentando proteger. Esse princípio é ilustrado ainda mais em Lucas, capítulo 11, versículos de 24 a 26, onde Jesus disse: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e, não o achando, diz: Voltarei para minha casa donde saí. E, tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quando uma pessoa é liberta, há um momento em que ela está absolutamente limpa e expurgada da imundície. Daquele momento em diante, ela tem a responsabilidade de administrar essa liberdade. Jesus usou uma casa para ilustrar isso. A casa está limpa e varrida. Não há móveis, não há habitantes ali, mas ela está recém-reformada e linda. Agora é responsabilidade do proprietário providenciar os cuidados com a casa, colocar os móveis, habitar nela, ocupá-la. Um de nossos maiores problemas é a falha em ocupar a herança que nos foi dada. Ao longo dos anos, certos indivíduos invadiram novos territórios espirituais. Smith Wigglesworth, M. Semple McPherson, Abe Simpson e muitos outros gigantes da fé que poderíamos citar. Eles não começaram como gigantes, mas foram possuídos por uma paixão pela busca de novos territórios que não foram ocupados, mesmo quando toda a lógica e razão guerreavam contra eles. Eles eram como pessoas em um safari, cortando pequenos arbustos na selva para entrarem em um terreno ou território inabitado. Eles estavam fartos de ver um padrão na Bíblia e outro padrão na sua experiência. Esse descontentamento fez com que eles se movessem perigosamente para um território que havia sido habitado por feras violentas, por assim dizer. E assim eles começaram a possuir territórios que não tinham sido possuídos por ninguém de forma contínua desde os dias dos apóstolos. Eles fizeram isso mediante um grande risco e sacrifício pessoal e entraram em terrenos que eram completamente desconhecidos para a igreja da época. Mas o que foi ganho pelas gerações passadas não foi ocupado e avançado por aqueles que as seguiram. A casa está varrida e limpa, mas não ter sido ocupada, o inimigo voltou 7 vezes pior. A palavra casa no texto bíblico pode se referir a uma pessoa, a uma família, a uma igreja local, a uma denominação e até ao seu ministério, ao seu dom e ao seu chamado. Os Estados Unidos estão marcados por instituições que um dia estavam avançando para o território ou para territórios espirituais não ocupados, que depois foram reocupados pelo inimigo. Por exemplo, um desses antigos locais de atividade de alguns séculos atrás foi um dia um grande centro de avivamento. Por um período, ele se tornou quase o ponto focal da nação. Se você quisesse ver o que Deus queria fazer no planeta, você podia olhar para lá. Esse lugar era a Universidade de Yale. O objetivo de Yale naquele tempo não era gerar boas pessoas cristãs, mas gerar avivalistas do Espírito Santo. Eles pagaram um preço para entrar em território não habitado, mas hoje a escola não está produzindo avivalistas, mas secularistas anticristãos. Como se passa de um centro de avivamento a uma fortaleza secular? Gradualmente, uma geração após a outra, cedendo o território em vez de abraçar a sua herança. As concessões têm início quando deixamos de manter o que nos foi dado, quando paramos de avançar para novos territórios de glória em glória. Quando eles começaram a fazer concessões,
nessa área vital, eles recuaram. O território que um dia eles ocuparam foi habitado pelo inimigo, e aquilo que um dia havia sido uma força, agora se tornou a maior fortaleza deles. Mostre-me uma igreja ou uma família cujos antepassados entraram em sinais e maravilhas significativos na esfera da cura, e posso lhe garantir que se as gerações seguintes não trabalharam para manter e expandir o padrão anterior, eles foram pesadamente afligidos e enfermos. Quando as vitórias das gerações passadas ficam desocupadas, elas se tornam a plataforma de onde o inimigo zomba das vitórias da geração passada. E pior ainda, esse território desocupado torna-se o acampamento militar de onde o inimigo lança um ataque contra o povo de Deus para apagar da sua memória as vitórias que eles herdaram. Quando recuamos do padrão que Deus estabeleceu, literalmente convidamos o devorador para destruir. Em vez de edificar sobre a obra dos John G. Lakes, dos Smith Wigglesworths e das Amy Simple McPhersons, construímos memoriais em memória deles e esquecemos o que deveríamos ter herdado. Aplaudimos os prédios onde eles estavam, contamos as histórias das grandes realizações deles, e o lugar que eles ocuparam agora está, ou melhor, e o lugar que eles ocuparam agora está habitado pelo próprio inimigo. E assim uma geração como a nossa fica insatisfeita, mais uma vez, descontente por ver um padrão bíblico e um estilo de vida que deixa a desejar. E mais uma vez, temos de cavar de novo um poço, remover a abordagem humanista e racionalista da vida que nega o próprio Criador e o seu envolvimento íntimo e pessoal nos negócios do homem. Voltamos às fontes de vida e alegria. Há algumas centenas de anos, um grande avivalista chamado John Wesley começou a ocupar um novo território espiritual, mas primeiro ele veio aos Estados Unidos para ser pastor e teve pouco sucesso. Ele embarcou em um navio para voltar à Inglaterra e ficou deprimido. Durante a jornada, eles enfrentaram algumas tempestades e ele temeu por sua vida. Mas havia um grupo de crentes radicais a bordo, chamados morávios. Ele os observou e entendeu, abre aspas, não conhecemos o mesmo Jesus, fecha aspas. Ele já era um pastor, mas em resultado da presença e do poder de Deus sobre os morávios, ele realmente nasceu de novo. Ele voltou à Inglaterra e se tornou o pai do movimento metodista, e milhares de pessoas se reuniam nos campos para ouvir Wesley pregar. Fazer reuniões ao ar livre era totalmente contra a convenção, mas Wesley e George Whitefield quebraram todos os padrões da época. As pessoas subiam em árvores para ver Wesley e ele as advertia: não suba nas árvores, porque o poder de Deus vinha e os corpos caíam ao chão. Deus varria aquelas reuniões. Os metodistas tinham um slogan, abre aspas, organizados para derrotar o diabo, fecha aspas. Eles eram chamados de metodistas porque criaram uma estrutura, não pela estrutura, mas para estabelecer os limites, para Deus fazer algo significativo no meio deles. O processo de disciplina deles é lendário. Eles pastoreavam 100.000 pessoas por meio desse processo e de levantar líderes que levantassem líderes que levantassem líderes. Essa é uma história impressionante. E, no entanto, nos dias atuais, esse mesmo movimento ordenou uma ministra lésbica. Não me entenda mal, Jesus ama as lésbicas, mas ele tenciona tirá-las desse estilo de vida. O ponto é que o território invadido por John e Charles Wesley, pela esposa de John, por aqueles que estavam na liderança e pelos muitos pregadores avivalistas esquecidos foi perdido. Por meio de um estilo de vida de risco, eles invadiram o território não mapeado, indo a cavalo de cidade em cidade para pregar o evangelho. Wesley colocou uma estaca no chão e passou aquele território adiante para a geração seguinte. E eles construíram monumentos às suas realizações enquanto se retiravam do território que ele um dia ocupara, procurando tornar o evangelho mais
palatável, mais compreensível. Afinal, não é necessário sofrer toda essa perseguição, ter todas essas coisas ruins sendo ditas ao nosso respeito. Eles se retiraram, talvez movidos por uma intenção boa e razoável, mas deixaram um território vago atrás deles, e exatamente as coisas nas quais eles eram mais fortes, grande livramento e libertação do cativeiro, tornaram-se as suas maiores fraquezas. Existem muitos outros exemplos ao longo da história, mas o ponto é simples. Cada geração de avivalistas foi destituída Cada geração de avivalistas foi destituída de paz no que se refere ao mover do Espírito Santo. Cada geração teve de aprender desde o começo a como reconhecer a presença, como se mover com Ele, como pagar o preço. A resposta para essa tragédia é herança quando você e eu recebemos algo gratuitamente. Repetindo, a resposta para essa tragédia é herança quando você e eu recebemos algo gratuitamente. O que fazemos com ela determina o que acontece nas gerações seguintes. Deus leva a sério o seu retorno para uma igreja gloriosa. Ele leva a sério o fato de que as nações o servirão, não apenas uma representação simbólica de toda tribo e língua, mas nações inteiras, grupos inteiros de pessoas capturados pelo próprio Deus. Você pode imaginar o que aconteceria se nações inteiras entrassem nos dons que elas receberam da parte de Deus, onde o cântico de louvor, as declarações de Deus e de sua grandeza e bondade se tornassem visivelmente manifestos em um povo. Esse é o coração dele. Mas se quisermos chegar lá, precisamos entender e abraçar a nossa herança espiritual. Nunca fomos destinados a começar de novo a cada 2 ou 3 gerações. Deus quer colocar cada geração em um nível mais alto do que a anterior. Toda geração tem uma experiência que é o seu teto e que se torna o chão para a próxima geração. Desonramos nossos antepassados e o grande preço que eles pagaram para romper as barreiras que romperam, quando não mantemos e expandimos o que eles realizaram. Eles atingiram com um tremendo risco e perseverando sob a zombaria e rejeição. As coisas que hoje consideramos banais e certas custaram tremendamente caro para a geração anterior, desafiando a ordem natural. A herança nos ajuda a edificar verdade em cima de verdade. Em vez de começar sobre cada geração, herdamos certas verdades que nos permitem avançar para novas áreas. Por exemplo, quando viemos a Cristo, nos tornamos servos do Deus Altíssimo. O serviço é uma realidade muito forte no nosso relacionamento com o Senhor. Não há uma verdade superior mas há uma verdade que é superior, que é a amizade. A amizade é maior que a servidão. Ambas são verdadeiras, e não deixamos de ser servos para nos tornarmos amigos. Mas construímos a amizade sobre a experiência e a revelação do serviço. É assim que devemos avançar para novos territórios, edificando preceito sobre preceito. A verdade é progressiva e multidimensional. Ela evolui constantemente à medida que crescemos, embora ela nunca evolua para algo que contradiz os seus fundamentos. Existem medidas e níveis de unção que fazem a realidade da Bíblia mudar para nós. Na verdade, oro e creio que uma geração está se formando agora, que andará em uma unção que jamais foi conhecida pela humanidade, inclusive pelos discípulos. Essa geração não precisará de ilustrações naturais para ajudá-la a entender qual é a sua tarefa espiritual. Ela avançará para territórios espirituais que desafiam a ordem natural. Eu disse neste livro que Deus quer nos dar revelações e experiências do céu que não tem qualquer paralelo na terra. Jesus disse a Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? João capítulo 3, versículo 12. Jesus havia acabado de usar 2 ilustrações naturais para ilustrar a vida cristã. Uma foi o nascimento de uma criança e a outra o vento.
Então ele disse que tinha mais a dizer a respeito de realidades espirituais que não possuem paralelo terreno. Isso é importante porque nós somos corretores de títulos de uma dimensão celestial. Estamos aqui como embaixadores designados, recebemos o domínio sobre um planeta para representar o seu nome, para fazer o que Jesus fez, para que sirvamos, para que servimos, se não pudermos entender e operar na dimensão espiritual que não tem paralelo natural. Mas à medida que as gerações abraçarem a sua herança, creio que avançaremos para o período de que Jesus falou, que desafia a ordem natural. Deixe-me explicar. Existem princípios naturais pelos quais vivemos e atuamos nas coisas do Espírito Santo. Entendemos as coisas espirituais por meio de imagens naturais. Comparamos o evangelismo a uma colheita, porque estamos familiarizados com o processo de arar um campo, tornar a terra macia para que ela possa receber a semente. Depois, plantar, regar, cuidar e colher. Esses são os princípios naturais da colheita. Mas Jesus quer que entendamos as realidades espirituais que não possuem uma imagem natural. Jesus deu essa revelação que desafia a natureza quando disse: Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35. Ele quis dizer que, com uma revelação superior, não presa à ordem natural, todo dia é dia de colheita. Não há que se esperar pela estação certa. As pessoas que parecem impossíveis de ganhar para o Senhor serão ganhas instantaneamente, sem qualquer semeadura, ou preparação ou cuidado. Se a nossa unção for igual à revelação que Jesus tem para nós em João 4,35, a unção que estará sobre uma geração vindoura será grande o suficiente para que a ordem natural das coisas não mais se aplique. Com a unção e revelação inferior, temos de viver de acordo com os princípios e restrições naturais para ter resultados espirituais. Mas Jesus traz essa revelação que é quase assustadora. Ele diz: erguei os olhos, significando, como a maneira como vocês veem as coisas agora, vocês não poderão operar na revelação que eu quero lhes dar. Mas há algo disponível para uma geração vindoura, onde a unção dela será tão extrema que todas as pessoas estarão prontas para a colheita. Jesus andava em tamanha unção, carregando o Espírito Santo sem medida, que instantaneamente desafiava os princípios naturais que ilustravam as verdades espirituais. Quanto mais você e eu nos tornarmos revestidos de poder e dirigidos pelo Espírito de Deus, mais as nossas vidas deverão desafiar os princípios naturais que liberam as realidades espirituais. Isso não significa que os princípios da colheita não são mais verdadeiros. Eles são tão verdadeiros quanto sempre foram, mas são substituídos por uma verdade superior. O que costumava levar anos ou meses agora leva apenas semanas ou dias para se resolver. Pense no endemoniado gadareno, em Marcos 5. A igreja hoje trataria um homem assim de maneira muito diferente do que Jesus tratou. Não faz muito tempo que os cristãos nem sequer oravam por uma pessoa louca ou perturbada. Nós a enviávamos aos hospícios e aos médicos para que o problema delas fosse resolvido. Agora, pelo menos, temos a coragem de orar por elas. E estamos vendo barreiras sendo rompidas, distúrbios de múltipla personalidade e pessoas que sofreram abuso em rituais satânicos são libertas pela oração, e o que costumava estar além da nossa esfera de fé agora pode ser quebrado com a unção que temos. Mas ainda duvido que faríamos o que Jesus fez. Ele enviou o homem para o ministério imediatamente depois de ser salvo. Nós provavelmente insistiríamos que ele passasse por um longo processo de cura e libertação antes de confiar a ele a posição de ser o diretor do evangelismo para aquela região. Com a unção média que carregamos como um povo, nós teríamos de fazê-lo passar por meses de sessões de aconselhamento e muitas aulas de treinamento para garantir que ele fosse purificado. Mas à medida que a unção aumenta, ela desafia cada vez mais as leis naturais. Você saberá que ela está aumentando porque ela esbarrará com os próprios limites e fronteiras que
da fé dentro da qual você costumava viver. Outro exemplo é este. Jesus foi até a figueira, que não tinha fruto nela. Não era a estação certa para dar fruto, mas ele a amaldiçoou mesmo assim. Por quê? Porque ele tem o direito de esperar frutos impossíveis. Ele requer de nós fruto que seja impossível de se dar. Eu disse, não é normal para um cristão não ter apetite pelo impossível. Isso é completamente anormal. É uma deformidade que vem através da decepção e ou do ensino errado. Lembre-se da promessa de Amós, capítulo 9, versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Aos montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. Isso ilustra este mesmo princípio. Precisamos erguer os olhos para ver da perspectiva dele. Uma visão, revelação maior, disponibiliza uma unção maior. Se eu buscar ardentemente os dons espirituais, como sabemos que você os ergueu alto o suficiente, porque podemos ver de modo diferente todos os pontos para a colheita, como o que lavra segue logo o que ceifa. Os estágios de crescimento não estão mais restritos pelas leis naturais do plantio e da colheita, mas se tornaram sobrenaturais em sua natureza. O campo está crescendo ao mesmo tempo em que está sendo colhido e plantado. As estações estão se sobrepondo. Por quê? Porque uma geração abraçou a sua herança espiritual e nesse novo território a unção é forte o suficiente para desafiar os limites naturais dentro dos quais a igreja viveu por séculos. Siga os generais. Estamos nas fases iniciais da estação chamada crescimento acelerado. Creio que é possível, sob a misericórdia e graça de Deus, compensar várias centenas de anos de fracasso nessas áreas. É possível se estivermos dispostos a nos derramar, a estabelecer o fundamento para outra geração, vir a usar o nosso teto como o chão deles, para edificar sobre ele, para colocar as coisas da igreja em um lugar onde ela deve estar. Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz, abre aspas, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, fecha aspas. A justiça faz com que entendamos que as nossas decisões diárias afetam diversas gerações à frente. Precisamos aprender a semear no bem-estar de uma geração que podemos jamais viver para ver. Penso em meu pai, que foi um grande general do exército de Deus. O que eu e a minha igreja estamos experimentando agora está além do que eu costumava sonhar. Mas muito disso, se não tudo, é porque meu pai pagou um preço. Eu observava quando era um jovem. Eu o via avançar como um pioneiro, suportando muita crítica e rejeição. Ele honrosamente valorizava a presença de Deus acima das opiniões e do apoio do homem. Isso lhe custou muito, mas ele deixou uma rica herança para a nossa família, assim como para a igreja da nossa região. Nos 5 dias finais de sua vida, 20 ou mais membros da família estavam com meu pai, cantando louvores e ministrando a Deus, porque foi isso que ele nos ensinou. Ele nos ensinou que em todas as situações damos honra a Deus. É a nossa mais alta honra bendizer o seu grande nome e nos deleitar nele. Ele nos mostrou como. Então estávamos com ele hora após hora, adorando, dando glória a Deus, orando, compartilhando testemunhos, contando histórias familiares, encontrando tempo para descansar em turnos e depois cantando mais uma vez. Fizemos isso 24 horas por dia em um ciclo constante. E então ele morreu. E nós choramos. Fizemos todas as coisas que as famílias de luto fazem. Sentimos muito pela nossa perda, mas estávamos felizes pela recompensa dele. Então eu disse a todos os membros da família que estavam ali: papai carregou um manto que não pode ser deixado aqui. Toda a família precisa abraçá-lo. Temos a obrigação de edificar sobre o teto dele. Não para defender e proteger o que ele realizou, mas para levar isso à sua conclusão natural e para andar em esferas de domínio que se tornaram possíveis por causa do seu sacrifício. Todas as pessoas, da mais jovem à mais velha,
cercaram a cama antes de deixarmos que o levassem e oramos. Senhor, recebemos esse manto de graça que está sobre esta família por causa do preço que este homem pagou. Não importa se você é a primeira geração de crente em sua família ou se a sua família está na igreja há muitas gerações. Pela revelação, você tem acesso a uma herança que está além da sua imaginação, mais incrível, além do seu sonho mais maravilhoso. Devemos isso às gerações do passado por ocupar esse território, porque eles pagaram um alto preço para trazê-lo a nós. Devemos isso aos nossos pais, aos nossos avós e aos nossos bisavós. Devemos isso aos nossos filhos e aos filhos deles. Antes de Jesus voltar, haverá uma comunidade dos redimidos andando sob a influência de sua herança. Uma cidade cujo construtor e edificador é Deus. Haverá uma geração que anda dentro de uma revelação crescente, de um evangelho integral. Haverá uma geração que levanta os olhos e vê a estação sobrenatural, em que cada pessoa está apta agora e tem a unção necessária para fazer isso. O meu clamor é por ver essas coisas na minha vida, de modo que estou dando a minha vida por isso. Mas eu disse aos meus filhos e aos jovens que pastoreio, abre aspas, se não chegarmos lá juntos, prossigam. Não sejam moldados pelas opiniões do homem, mas sim pelo valor que vocês dão à sua presença. Qualquer preço que vocês pagarem ao reivindicar mais território para Deus, vale essa troca.